Mas eu já estou com o nosso convidado aqui a postos, preparado para a sua próxima palestra. Vou apresentá-lo novamente, um pouquinho do currículo do nosso palestrante, Eugênio Raul Zaffaroni, professor emérito da Universidade de Buenos Aires, foi ministro também da Corte Suprema Argentina, atualmente é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente tem agora como tema dessa palestra, Gênese Histórica dos Direitos Humanos. Professor Eugênio, seja muito bem-vindo aqui a Salvador, mesmo que de forma virtual, para a nossa Conferência Estadual da Advocacia Baiana. Muito obrigado, boa tarde. Para mim é um grande prazer, uma grande honra ter a oportunidade de estar com todos vocês nesta tarde, estar na Bahia, especialmente, Salvador de Bahia, à distância. É um pecado, mas pelo menos temos esse vínculo eletrônico. Sim, e é sim. um prazer compartilhar esta tarde com o mestre Carlos Aires Brito e falar um pouquinho sobre esta coisa dos direitos humanos, especialmente sobre a história dos direitos humanos. História que é um pouco confusa às vezes, não é um pouco atrapalhada, porque podemos relatar uma história breve, muito breve dos direitos humanos, que é o que normalmente explica-se nos cursos internacionais, aquela que começa em 1948, tudo bem, mas é uma história breve, é a história do direito internacional dos direitos humanos, é uma história do momento que a humanidade, os chefes dos nossos grupos zoológicos reunidos decidiram estabelecer uma norma segundo a qual todo ser humano, cada um dos seres humanos, tem de ser respeitado e tratado como pessoa. Uma norma mundial, mas essa é uma história que eu sou uma espécie de fenômeno biológico, não? Mas eu nasci antes dessa história. A história começou em 1948, eu nasci antes. Mas sempre o relato desta história fica alguma coisa que é um paradoxo, não é uma coisa tão elemental, como que todo ser humano tem alguns direitos elementais, mínimos. Não foi resolvida antes, não foi incorporada antes ao direito. O que é isto? Como se todos os códigos penais do mundo têm tipificado o homicídio. Não. Como é que acontece? Isso não aconteceu antes, porque tivemos profetas, filósofos, políticos, pensadores, que tinham certeza disto, mas o que foi isso? Bom, tem outra história, que é a história dos filósofos, que não vai mais para lá do século XVIII. Especialmente o relato de como na Europa gerou-se a história dos direitos subjetivos das pessoas. Sim, tudo bem, mas se a Europa sabia isto, por quê? Por que uma norma mundial? Por que não antes? E esta história ideológica, esta história dos filósofos europeus, do iluminismo, tudo isto, mas parece que um dia pessoas de boa vontade, como, não sei, Madame Roosevelt, René Cassin, um dia lembraram os livros dos filósofos que estavam sobre ali, e no dia seguinte, como eram boas pessoas, decidiram fazer a Declaração Universal. Como se isto fosse uma coisa assim de madureza política, espiritual. Não aconteceu nada que decidiu isto.
Eu acho que a história dos direitos humanos, num sentido, é uma história mais fática, de fatos, do que ideológica, efetivamente. Até a metade do século passado, o direito internacional ocupava-se só das relações entre Estados. E, por falar graficamente, cada um dos Estados reservava-se o direito de matar ou deixar viver aos seus habitantes. Isto é uma coisa que acabou no direito positivo. Por quê? Acabou por uma coisa muito simples. O quinto mandamento não faria sentido se no mundo não acontecessem homicídios. E o direito internacional dos direitos humanos, a tipificação do genocídio, tudo isso, não faria sentido se no mundo não tivessem existido genocídios, nem as violações à condição, à dignidade da pessoa. Então, a história real dos direitos humanos começa com os crimes contra a humanidade. Crimes mundiais, porque a proteção é mundial. Desde quando começaram os crimes mundiais? Desde que o mundo é mundo. Mas não é o mundo, o planeta. Não, o planeta tem tempos cósmicos. O mundo começa a ser mundo nesse sentido, desde que as relações humanas puderam ser relações mundiais. Ou seja, quando todos os seres humanos souberam da existência dos outros, ou tiveram pelo menos a possibilidade de saber da existência dos outros. Isto aconteceu no final do século XV. No final do século XV, quando Colón chegou na América, ou quando Vasco da Gama foi para o sul, conhecer melhor o Tahuantinsuyo, o Anáhuac, conheceram da existência dos europeus, os europeus conheceram melhor a existência dos africanos, o mundo começou vínculos mundiais. O direito não pode fazer outra coisa que regular relações humanas. E ali começou a possibilidade de regulação de relações mundiais. Possibilidade. E começaram os crimes mundiais. Crimes mundiais. Crimes contra a humanidade. E o mundo começa com um grande crime, com um grande genocídio, que foi a colonização do nosso continente. Quase esgotou, quase matou a população originária, vem todo o sistema escravócrata, a colonização originária. Primeiro, colonialismo originário. Colonialismo originário que foi a morte de milhões e milhões de pessoas. Mas aquela Europa que praticou esse colonialismo é uma Europa fraca, muito fraca. Uma Europa que no final do século XV, estava fechada pelos islâmicos do sul, ali no norte da África, apenas expulsos pelos espanhóis, e também, por outro lado, os turcos que estavam ameaçando Viena. A Europa tinha interrompido vínculos com o Oriente, vínculos comerciais, por via terra, então estavam tentando recompor por via marítima. O Vasco da Gama para o sul, Colón para esse lado. Bom, mas um dia, ao longo de 200, 300 anos, os europeus que fizeram? Levaram ouro e prata e matérias-primas da América para a Europa. E aquela nobreza vadia dos ibéricos não fabricou nada. Compravam tudo.
Então, ouro, prata, foi para outros países da Europa. Começaram a ter industriais, comerciantes, bancos. Espanha tinha cortado a possibilidade de ter uma burguesia, tinha expulso os judeus, tinha expulso os mouros, não podia ter. Perdeu o império, nós viramos independentes. Né? O Império Ibérico, os impérios ibéricos perderam o protagonismo. E aquela Europa do centro-norte, aquela Europa começou com o neocolonialismo. Neocolonialismo com novos, terríveis genocídios. Dividiram-se a África em 1885, no Congresso de Berlim, na convenção, na reunião de Berlim, como se fosse uma pizza, para explorar a África, entre todos os países, em redor de uma mesa, sem africanos, por sinal. E foi aquele desastre, aquele genocídio do Congo, aquele genocídio de Leopoldo II, e foi a exploração do Congo, a exploração dos países do sul, horrível, horrível. Mataram milhões de pessoas. A população da África desceu em 50 milhões de pessoas. E também foram para a Ásia, Indonésia, ocuparam na Índia, fomes. Esse foi o neocolonialismo, tão genocida como o colonialismo originário. Nacional-colonialismos, que brigaram entre eles, brigaram, e num momento disseram, bom, vamos ter, nós somos civilizados, então vamos ter uma paz estabelecida entre todos os parentes da rainha Vitória, e ao mesmo tempo vamos acrescentando mais poder bélico, e ao mesmo tempo estamos a produzir mais rápido a produção em série. Por sinal, mais poder bélico e paz diplomática, num certo momento, estourou tudo. E aqueles civilizados tiveram 30 anos de guerra, entre 1914 e 1945. Dois momentos, mas 30 anos. 30 anos nos quais mataram-se. Terrivelmente. E no último momento, um deles usou os mesmos métodos dos genocídios coloniais, mas ainda pior, por tecnologia de produção em série. E esses 30 anos fecham-se como uma folha última, um epílogo horrível. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, sobre população civil. Inúteis, especialmente a segunda. Inúteis. Uma capacidade destrutiva que poderia fazer sumir a humanidade toda. E parece que isso, o medo, às vezes, gera momentos de certa racionalidade, né? Bom, esse foi o momento da positivização internacional dos direitos humanos. Nem muito racional também não. O momento de redigir o tipo penal do genocídio, apagaram da fórmula os grupos políticos, por pressão stalinista. É uma redução da fórmula do genocídio.
E também interromperam, porque a Declaração Universal de 1948 é uma declaração. Uma declaração não é outra coisa do que uma manifestação de boa vontade, um direito internacional, não é outra coisa. É um convite, é uma programação do que tinham de fazer depois em tratados, mas esses tratados demoraram 28 anos, quase 30 anos. Os pactos internacionais. E ao longo disso aconteceu toda a chamada Guerra Fria e os crimes da Guerra Fria também. Os crimes da Guerra Fria tiveram aquela coisa de a Guerra de Argélia, a resistência colonialista dos franceses. Os ingleses foram um pouco mais razoáveis, perceberam que já na pós-guerra não podiam continuar com o mesmo colonialismo. Os franceses demoraram mais. A guerra de Indochina, a guerra de Argélia e outras coisas. Genocídios continuaram. Crimes contra a humanidade. Isso refletiu-se sobre nós, tivemos todas as ditaduras de segurança nacional e no final acabou também esse neocolonialismo e passamos a um momento atual onde pratica-se um momento superior de colonialismo, o neo-tardo-colonialismo tardio. Mas ao longo disso, todos esses crimes procuraram se justificar, legitimar, com ideologias também, sistemas de ideias que são contrárias ao conceito, à essência da norma básica dos direitos humanos, ou seja, daquela premissa de cada pessoa tem de ser respeitada pelo fato de ser um ser humano. Tem de ser respeitada como pessoa, ou seja, como mente que tem direitos, pelo fato de ter nascido, de ser nascido humano. Então, foram estas ideologias e qual é a ideologia atual contra os direitos humanos? Não vou ir muito longe, porque poderia ir para o tempo do colonialismo originário. Não. O mais importante disto é ressaltar o seguinte: as ideologias legitimantes do colonialismo ou dos genocídios tiveram uma curva, um momento no qual eram ideologias com uma construção que tentava, ou pelo menos tinha um nível de trabalho intelectual mais ou menos alto. E depois chegou a decadência, até agora. Tem um momento de inflexão. Esse momento de inflexão da ideologia legitimante do colonialismo, a meu ver, é Hegel. É de Forlensungen, de Hegel, na filosofia da história universal. Essa filosofia da história de Hegel é um momento de uma justificação que é interessante. Ele fala de um espírito, o Geist, um espírito da humanidade, que, segundo ele, nasce em Grécia. Antes não, ele acha que não tinha nada, o mundo não produziu nada. Não. Tudo começa na Europa e vai subindo esse espírito. E os índios daqui, não, ele apaga os índios. Não, morreram todos, ficam poucos, eram fracos. Ao contato com o europeu, sumiram. E os africanos, esses ainda não são humanos.
estão no umbral, aí na porta da humanidade, mas não são humanos. Então, apaga tudo isso e tudo é Europa. O espírito que avança, e ainda na Europa os latinos também não são muito, o espírito não está muito forte neles, só ele que está na ponta de uma flecha. Não é uma colocação muito confortável, está na ponta de uma flecha, mas todos os legitimantes do colonialismo sempre estão na ponta de uma flecha. Então, esse espírito, o que é que Hegel está falando para a gente? Está ocultando as vítimas. Está ocultando todas as vítimas. Primeiro, vai deixando o Egito, os fenícios, a Índia, não pensou nada, ninguém pensou antes dos europeus, eles começaram a pensar. Segundo, os índios sumiram, mataram, mas nem todos, felizmente. E os africanos, esses estão ocultando as vítimas. Eu acho que essa construção de Hegel tem uma vantagem. Por isso que tem um nível de construção interessante. É possível pôr Hegel cabeça abaixo, inverti-lo. Então caem as vítimas. E as vítimas não são só os mortos. As vítimas são culturas. São culturas. Culturas que até agora o colonialismo limita um pouquinho o nosso conhecimento, porque não percebemos. Percebemos os crimes, mas não percebemos a resistência. As culturas resistem. Tem um poder de resistência muito interessante, muito importante. Esse poder de resistência continua até o presente. Por causa disso, acho que Hegel é importante para voltá-lo, por sinal. Mas os outros discursos que chegaram depois nem sequer são úteis para isso. São irracionais, totalmente. Depois do Hegel, a burguesia europeia, já no poder, empoderada, o que fez? Decidiu legitimar tudo através de uma ciência. Chegou o positivismo, a ideia, a antropologia humana, antropologia filosófica, foi reduzida o ser humano é um bicho do zoológico determinado, ente biológico, mais evoluído, menos evoluído, e nós, europeus, somos os mais evoluídos. Por quê? Porque eles decidiram ser os mais evoluídos, sem dúvida. Também na ponta da flecha. É a ideia do Spencer, é a ideia do imperialismo britânico, é a ideia do nosso positivismo, do positivismo que chegou na América também, é a América da hierarquização racial, biológica, reducionismo biológico evolutivo. Mas temos também o reducionismo biológico involutivo. Não, tem uma raça superior área, essa raça foi misturada e está decadente. Bom, para os evolutivos, o colonialismo tinha de ajudá-los a subir. Pelos involutivos, tinha de evitar a queda, ou deter a queda. O biologismo involutivo foi o Conde de Gobineau, embaixador no Brasil.
Diletantes foram todos. Spencer também é um diletante, não foram científicos. O Conde de Gobineau era um sujeito diletante comum, mau romancista. Bom, o melhor romance é Coisa Extra das Raças. E depois, bom, depois Chamberlain, um inglês totalmente diletante e louco, tal germanista que foi para a Alemanha, acabou casando com a filha de Wagner. E depois, no nazismo, já, bom, Rosenberg foi executado em Nuremberg, não por ter escrito a coisa que o racismo, mas por ter matado 2 milhões de pessoas. Esta história fecha-se. No final da Segunda Guerra, já ninguém pode falar nesta coisa do racismo involutivo, evolutivo. Né? E vem então uma confusão. Já nas lutas de pós-guerra, na Argélia, na Indochina, é preciso uma ideologia, e não tinha. Então usaram uma coisa que foi muito mais baixa ainda, muito mais elemental. A ideia da Terceira Guerra Mundial. Alucinação de uma Terceira Guerra Mundial. A ideologia da segurança nacional. Uma confusão de discursos do tempo do Dreyfus, do monarquismo, do integrismo, tudo misturado. O único que tentou fazer uma teoria disto foi um sujeito de mente perversa, inteligente, que foi Carl Schmitt, na defesa do general Salam. A teoria do partisano. A guerra entre cavaleiros é uma guerra limpa. A guerra de guerrilha não, é guerra suja. E a guerra suja não é guerra no sentido do direito internacional, mas também não é delito no sentido do direito penal. Então o fenômeno ajurídico está fora do direito e ali tudo é possível, na medida da força. O Kronjurist do Trito Reich, com tudo isto, não chegou a definir quem eram aqueles cavaleiros da guerra, não? A guerra limpa. Nenhuma guerra foi muito limpa, não? A Primeira Guerra Mundial, horripilante, com gases. A Segunda Guerra, nem falar. Bom, essa foi a segurança nacional. Mas acabou também acabou. E agora qual é o discurso contrário aos direitos humanos? Ninguém tem de voltar a ler Mein Kampf, nem os alegatos do promotor Wyszynski, não. Nem Spencer, nem Gobineau, não. O discurso é outro. Também de diletantes. O tal discurso dos direitos humanos é o discurso da idolatria do mercado. Esse é o discurso. De diletantes economistas, que têm prêmio Nobel, sim, em economia. Mas todos sabemos que quando a gente sabe muito de uma coisa, tem um treinamento para não saber do resto. E um economista convertido, fantasiado, em teórico político, é um diletante. E lendo os evangelistas da atual ideologia dos direitos humanos, Friedrich von Hayek ou Ludwig von Mises, vemos com clareza a agressão aos direitos humanos. Ludwig von Mises fala com toda clareza isto, não fala. O grande erro é acreditar que uma pessoa, por ter nascido, tem direitos. Ele fala nesse sentido.
ou seja, exatamente o contrário da premissa dos direitos humanos. E von Hayek é mais interessante ainda. Tem na brochura, que é um panfleto, não sei, que foi por milhões distribuído pelos seguidores, que chama-se O Caminho de Servidumbre. Interessante ler. Foi escrito em 1943. Segundo von Hayek, qualquer intervenção na economia acaba necessariamente num totalitarismo. Ou seja, para ele é a mesma coisa Stalin do que Lord Keynes, não? Mais ou menos. Bom, segundo, qualquer intervenção na economia acaba no totalitarismo, e o socialismo sempre é totalitário, e o fascismo e o nazismo eram socialismos. Fascismo, nazismo, socialismos. Pelo menos o conceito de socialismo teria de ser muito diferente do que nós sabemos, não? Sem contar com as vítimas socialistas do fascismo, do nazismo, não? Sem contar com Matteotti, Rosa Luxemburgo, não? Mas essa coisa estranha. E à medida que a gente vai lendo essa brochura, essa coisa, vai percebendo que o que ele odeia, o que ele critica fortemente, é o stalinismo, é o Estado, é o capitalismo de Estado do stalinismo. Mas não faz menção. Não. O Stalin não existe. Em 1947 faz uma segunda edição. E ali temos uma surpresa incrível. Nessa segunda edição, no prefácio, esclarece que, sim, é verdade, eu estou contra especialmente o modelo exatamente contrário ao stalinismo, mas não mencionei antes, porque nesse momento era um aliado. Bom, acho que confessar uma manipulação ideológica deste jeito já é uma violação ao princípio elemental da ética. Mas o que é que estes querem? Querem fazer do mercado um ídolo. Um ídolo. O mercado é todo poderoso, resolve tudo. E a economia política já não é mais economia política. É ciência econômica. É como a física. Não posso discutir, nenhuma maioria pode dizer se o Sol está em redor da Terra ou a Terra em redor do Sol. A Terra está em redor do Sol e uma maioria democrática não pode decidir o contrário. Uma maioria democrática também não pode discutir o mercado. A economia perde a condição de ciência social, política e histórica. E olha que esse risco também temos no direito. A redução do direito a uma normatividade pura, olha que isso também é pura lógica. É elevar a lógica à condição de ontologia. E tirar o direito de qualquer controle democrático, de qualquer decisão das maiorias, de toda decisão das maiorias. Num certo momento, von Hayek revela a sua condição elitista. Percebe isto, não? Não, só a gente de baixo nível pode continuar a seguir as decisões, as promessas simples. Mas o que acontece se a gente de baixo nível, como ele fala, tem maioria? A resposta foi dada por Milton Friedman.
a ciência é a ciência, o mercado é o mercado. E se a maioria não tem condições de compreender isso, tem de ser forçada a compreender. Por isso Milton Friedman foi o assessor da ditadura de Pinochet. Esse é o curso da história real dos direitos humanos. O curso de uma história que leva, num momento, à positivização. Que é importante. Importante porque desde a pós-guerra já não é direito natural, ideologia, não. Mas desde a pós-guerra o direito é que fala quem é criminoso. E o criminoso contra a humanidade é criminoso contra a humanidade. É o direito, não é a opinião pessoal. Não. Tudo bem, isso é importante. É um instrumento. Pelo menos temos, mas a luta, temos esse instrumento. Podemos qualificar a cada um dos criminosos como um criminoso. É a voz do direito. Embora seja impune. Sim? Porque o caminho do dever ser ao ser não é simples. Mas pelo menos temos esse instrumento de luta. Instrumento de luta porque a luta pelos direitos humanos continua. Temos também não sei se isto último que falei é uma ideologia. Aquilo da segurança nacional já não era uma ideologia. Este diletantismo, acho que uma ideologia requer um mínimo de coerência nas ideias. Eu não sei se tem. Não é Hegel. Hegel posso voltá-lo cabeça abaixo. E voltando Hegel cabeça abaixo e falando em luta pelos direitos humanos, com isto é o final, o que está saindo? Está saindo o que falei. O Geist de Hegel é o espírito do colonialismo, mas tem um Geist do Sul, que é o Geist da resistência das culturas do Sul. Nenhum esforço pelos direitos humanos sai só do intelecto. Não. O sentimento de injustiça não intelectual, sai de uma cosmovisão cultural. E a cosmovisão cultural do Sul é muito rica, tem muitas manifestações, cada um dos nossos locais tem uma manifestação cultural, cada um dos nossos povos. Nessa ideia, essa cosmovisão de um possível mundo mais justo, é de onde essa comparação daquele mundo possivelmente mais justo com o mundo real é o que permite esse sentimento de injustiça. Depois o intelectual, mais ou menos com uma ideologia, tenta o ato de amor quer o controle, a razão, o jeito. A ideia tenta controlar com uma razão. Mas um curso de luta das culturas, do profundo das culturas. Isso é o que Hegel oculta. Desculpem pelas dificuldades tecnológicas que tive. Isso, agora sim, estamos ouvindo. Só queria fechar isto com isso que a luta continua. A luta dos direitos humanos é a luta pelos direitos que falava Rodolfo Ieri. Der Kampf um Recht continua. Mas continua fundamentalmente. Não temos de esquecer que a resistência provém das culturas. O colonialismo tenta ocultar-nos este fenômeno. O fenômeno que é o espírito do Sul. Muito obrigado.